A Ivanise, acho que a maioria conhece, Ivanise Fontes, psicanalista. Ivanise fez doutorado na Universidade de Paris 7. Ela tem um grupo com o mesmo, voltada para o mesmo estudo nosso dos primórdios, né, que ela chama Grupo da Psicanálise do Sensível. Né? E, recentemente, Ivanise lançou um livro, Psicanálise do Sensível. Né? E temos prazer também de receber Rosa Amanda Strauss, escritora. A Rosa tem alguns livros, que depois ela vai falar, para adulto, e tem mais de 20 livros dedicados à criança, né, para a população infantil. Então, boa tarde. É prazer estar voltando aqui ao Círculo e ouvindo, na verdade, ouvindo a Rosa, eu fiquei pensando que é verdade aquela história que a gente escuta, que todo psicanalista queria ser um escritor, né? Porque a gente fica sempre de olho grande nessa possibilidade de escrever, de publicar, e é muito interessante, isso é muito bom. Bom, eu, na verdade, quando recebi esse convite pela Regina, pelo grupo de pesquisa dos primórdios da vida psíquica, ela tinha me passado esse título e eu fiquei um pouco, vou confessar, meio assim, constrangida, porque não é exatamente, porque o título é O Corpo, Brincar e a Narratividade, mas não é exatamente o que eu venho trabalhando. Então, eu já fiquei um pouco às voltas com isso, nos falamos, refalamos, porque a minha questão era essa, né? O que eu podia, então, contribuir aqui para esse tema. E, na verdade, eu escolhi falar, eu vou falar meia hora, vou tentar realmente resumir aqui o que eu tenho a apresentar. E eu resolvi, então, falar sobre, na verdade, o que eu venho trabalhando, que é a construção do ego corporal e a simbolização primária. Então, eu vou pedir a vocês, assim, essa energia de final de sexta-feira, que a gente já está mesmo uma semana, né? Sempre mais cansado, mas é uma leitura breve, né, porque eu achei que era melhor para eu poder reduzir e sintetizar, tá? E aí depois a gente abre para debate. Então, é uma breve história, essa que eu vou contar. É como nasce o psiquismo. Então, eu vou narrá-la. Temos uma data de aniversário, que é o nosso nascimento biológico, mas não temos a data do nosso nascimento psíquico. Esse nascimento psíquico, ele é um lento desabrochar. E ocorre justamente nos primórdios da vida psíquica. Por isso esse título do grupo de pesquisa aqui, né, da Regina, do pessoal aqui, da Tereza, da turma, é exatamente um título bem escolhido, e esse tema é o tema, então, pertinente ao que eu vou falar, os primórdios da vida psíquica. Então, contando a história, uma série de aspectos corporais estarão em jogo para que, num determinado momento, o bebê realize essa discriminação eu, não eu. É um trabalho, né, que ele vai realizar. O bebê terá que realizar um trabalho. Então, contando a história, entre 4 e 5 meses, um esboço de eu começa a surgir a partir das experiências de continência fornecidas pelo próprio corpo do bebê e pelo corpo de sua mãe. Sabemos que o bebê vive experiências de prazer, claro, Freud, inclusive, já nos deixou essa informação, né? Mas são as sensações de angústia que vão levá-lo a precisar se assegurar de sua existência. São 3 as consideradas angústias mais precoces que o bebê sente. Liquefação, que seria um derramamento, uma sensação de dissolução. A explosão, principalmente pelos gases intestinais, que ele sente que ele pode explodir, e a queda, diria Winnicott, queda sem fim, né? Então, dentro dessas angústias consideradas precoces, né, será, então, como eu disse, no próprio corpo ou com o corpo da mãe, que a continência dessas angústias será assegurada. E aqui, continência é a palavra-chave para o que eu vou apresentar. Veremos logo por quê. No seu próprio corpo, o bebê sente tubos e canos que levam o leite sem deixar vazar. Então, essa sensação, que é muito primitiva, de que ele, pelo menos, se assegura de que ele tem um tubo e um cano que transporta o leite, dá essa primeira sensação de continência. Ele percebe, então, que tem interiores, que ele não derrama, que ele não dissolve.
Um pouco depois, a sua coluna vertebral garante também o que a gente chama de soldadura das duas metades do corpo. Depois a gente vai as duas metades. Essa soldadura que é garantida por esse eixo, que é a coluna, passa a ser uma percepção, primeiro uma sensação, depois uma percepção de que essas duas metades podem estar, então, coladas. Em torno desse eixo, o corpo se organiza. E então, com a pele, que é o envelope tátil, o bebê se certifica que ele pode conter as vísceras, o sangue, os ossos, então, os seus conteúdos físicos. Essa certeza, ou pelo menos uma certa garantia de que ele contém, né? Isso é vivido com o seu próprio corpo. E a pele é esse envoltório que vai como se fosse fechar esse conjunto, né? Então, sorte aqui minha para poder falar, porque parece que de ontem tem a notícia do filme, do mais novo filme do Almodóvar, que eu não sei como vai ser, mas é A Pele que Eu Habito. Puxa, A Pele que Eu Habito. E parece que é com Bandeiras, com Antônio Bandeiras, o que melhor ainda. Então, A Pele que Eu Habito, bom, isso não devia estar gravado. Bom, mas reconheçamos que A Pele que Eu Habito é o novo filme. Bom, eu não sei se ele é personagem, se ele é produtor, porque parece que ele agora vai ser produtor. Bom, fale. É que a história trata de um médico de Ah, você já sabe a história? Ah, eu não li. perpetuar a pele da mãe dele. Que isso? Eu não li a matéria, eu não li. Eu só fiquei sabendo. Então, nós vamos para o debate daqui a pouco. Deixa que eu vou contar a história. Continuando a história. Então, agora sim, com o corpo da mãe, será então a interpenetração do olhar, o tátil das costas, com esse apoio que é do suporte nuca, pescoço, costas, do colo da mãe, o tátil das costas e a dobra da voz, que fornecerão as sensações de sustentação, para alívio dessas angústias impensáveis, como diria Winnicott. Então, aqui, o esboço de um eu, iniciado aos 4 ou 5 meses, começa a ganhar nova configuração e a percepção de um ego corporal se instala. A afirmação de Freud, de 1923, então se confirma. O ego é, antes de tudo, um ego corporal. Nesse sentido, o ego corporal contém os elementos corporais, ensinando ao ego psíquico, que virá a conter sentimentos e pensamentos. Então, é dentro desse processo que a coisa vai se passar. Ego corporal, contendo todas as vísceras, sangue, ossos, esses elementos corporais, se assegurando dessa continência, esse ego corporal vai ensinar o ego psíquico a conter sentimentos, emoções, pensamentos. Eu não estou citando as autoras porque eu estou contando a história. Então, é com a experiência corporal de continência que o bebê se sente um recipiente com interiores. E a discriminação eu, não eu, então, se efetiva. Por isso eu trouxe aqui minha boneca, que pode parecer um talismã, não sei, mas não é, porque eu já levei para uma outra, ela me acompanha. Mas hoje me informaram até em russo que é matrioska. É isso? Acertei, né? Foi hoje de manhã. Porque falam babushka também, mamushka, e eu queria falar a palavra certa hoje, é essa, matrioska. Então isso daqui, quer dizer, na verdade, e essa daqui é de Budapeste, em homenagem ao Ferenc. Ela exatamente essa seria a sensação, ou melhor, a possibilidade da palavra-chave continência, que a criança, inclusive, fica encantada também com o próprio brinquedo, que é o que você pode conter dentro e ainda conter dentro, e todo mundo conhece, não preciso demonstrar, que seria essa possibilidade que eu sou contido, meu corpo me contém, minha mãe, com essa dimensão do olhar, da voz, do tátil das costas, também me contém, então eu começo a ter a certeza, vou fazer tudo errado agora. Aí, a certeza dessa continência, que nós vamos chamar de ego, inicialmente ego corporal. Você me ajuda. Então, porque tudo tem que ser rápido, que é só meia hora. Ó. Aqui, então, está colocada a condição, a palavra condição é importante, porque essa é a condição para surgir a simbolização primária. Então, é um pouco agora, sim, que eu cheguei onde eu quero falar. Porque essa dinâmica de aquisição de um ego corporal, que eu estou passando sinteticamente, vai ser a condição para a simbolização primária, que, então, será necessária para todo esse trabalho de chegar até escrita, brincar, não chegar lá. Então, é sobre isso que eu quero falar. Tendo vivido
tendo vivido a experiência de ser contido e de conter, o bebê sai, segundo Geneviève Agui, acabei citando agora, segundo Geneviève Agui, essa autora francesa, né, que tem muita contribuição sobre isso, ela vai dizer que o bebê sai, então, à caça dos equivalentes simbólicos. Olha, isso é bom. Ela disse que o Winnicott também falava isso, eu não encontrei ainda exatamente aonde, mas então, depois você me diz. Então, ela vai dizer que o bebê, depois que ele adquire essa sensação de que ele é contido não, que ele tem a continência, ele vai então se dirigir a uma caça aos equivalentes simbólicos. Então, olha isso que eu acho que é bem interessante. Quem vem falando de simbolização primária também é o René Roussillon, que tem vindo até o Brasil também, ele fala também desse conceito.